Olá, senhores, olá, senhoritas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de literatura, dando continuidade aos nossos estudos sobre o humanismo. Pessoal, diferente do que aconteceu com os outros dois artistas humanistas portugueses, nós dedicaremos duas aulas ao Gil Vicente, dada a sua importância maior dentro da arte portuguesa, dada a sua importância para o vestibular. Haja vista que O Alto da Barca do Inferno, uma de suas obras, ela ficou presente, esteve presente por muitos anos dentro da lista de livros com leitura obrigatória, certo? Então, o nosso roteiro para o estudo do Gil Vicente é fazer uma apresentação, uma rápida apresentação de quem foi. Falaremos sobre o Alto da Visitação, também muito rápido. E depois, finalmente, a gente vai dedicar um espaço bem maior para análise, para o estudo do Alto da Barca do Inferno, certo? Aí, para uma segunda aula, nós vamos falar sobre as farsas. Na segunda aula, a gente falará, portanto, do velho e a horta, né? O velho da horta, desculpa, e sobre a farsa da Inês Pereira. Tudo bem? Então vamos lá. Tal como aconteceu lá com Fernão Lopes, que nós não sabíamos de onde ele veio, qual era a sua data de nascimento, o mesmo acontece com Gil Vicente. Nós não temos o seu local de origem, de nascimento, e também nós não temos a sua data de nascimento. O que nós temos, o que nós podemos afirmar com certeza, é que ele viveu entre os reinados de Dom Manuel I e Dom João III. E por que isso é importante? Porque Dom Manuel I, ele será um dos famosos reis que representarão o progresso, representarão as expansões marítimas, que dará fôlego para a burguesia, né, empreender essas navegações, o achamento do Brasil e etc, etc, etc. Então, com Dom Manuel I, nós temos um casamento entre realeza e burguesia que até então nunca foi visto. Em que sentido nunca foi visto? Se você lembrar, a dinastia de Avis, ela começa, né, com esse apoio dado à burguesia e etc, etc. Porém, é com Dom Manuel I que esse apoio, ou melhor, não é nem um apoio, né? É esse casamento, essa relação amorosa entre realeza e burguesia que se estabelece, né? Que se consolida, não que se estabelece, mas que se consolida. E vai se consolidar praticamente, concretamente, a partir dos diversos achamentos de terras fora de Portugal. Por outro lado, e aí é que está o lance, o Gil Vicente, ele vai viver na época de Dom João III. Inclusive será, né, o despertar do teatro português será com o Alto da Visitação destinado a Dom João III. E qual que é a importância desse rei para Portugal? É com ele, é no seu período que se instaura a Inquisição em Portugal. E qual é a consequência disso? A consequência será uma total dependência do imaginário português frente à religião católica.
Ou, em outras palavras, a obra vicentina ela gira em torno dessa dependência religiosa. A gente não pode esquecer disso em hipótese alguma, porque senão nós não conseguiremos entender muitas das suas denúncias. Então, você tem, se ficou claro, você tem o ambiente em que o Gil Vicente está escrevendo é um ambiente muito complexo, no sentido seguinte: de um lado, você tem a burguesia que representa o progresso, que representa o mundo moderno, coloquemos assim, que representa a racionalidade, que representa a ideia de um mundo sem fronteiras e, portanto, um mundo sem uma moral pré-estabelecida. E, de outro lado, você tem um poder religioso extremamente forte. E é esse poder religioso extremamente forte, encarnado pela instituição de governo, ou seja, encarnado por Dom João III, que irá definir a cultura de Portugal. Ou seja, em resumo, a, a tradição no século XVI, 1502 é o primeiro escrito aí do Gil Vicente, é o nascimento, né, também de Dom João III. Em pleno século XVI, nós temos em Portugal um pensamento reacionário, né, um pensamento extremamente tradicional. E é esse pensamento que irá vigorar e que irá dominar os, os escritos vicentinos, certo? Bom, considerado fundador do teatro português moderno, olha o que eu coloquei aí, moderno. Isso significa que já existia teatro em Portugal antes de Gil Vicente. Nunca nos esqueçamos disso, questão da Unesp, há um tempo atrás. Havia um teatro, ou seja, havia uma representação dramática dentro de Portugal, mas que estava principalmente circunscrita nos ambientes religiosos. Né? Era o teatro medieval, ele contava com principalmente com duas histórias, com duas encenações. A primeira, a morte de Cristo, e a segunda, a ressurreição de Cristo. Era disso que se falava na Idade Média. Embora houvesse também algumas representações populares, ou seja, apresentações teatrais assim de muito rápidas que se fazia dentro dos burgos, mas aí em como eu disse, num ambiente vulgar, né? Vulgar. E esse ambiente vulgar, se vocês estão lembrados, ele está destinado à, à rejeição desde o trovadorismo, né? Embora você tenha uma questão muito interessante, né? Ou seja, a cultura popular ela sempre esteve presente em Portugal, embora nós não, embora a tradição não tenha aceitado de uma maneira explícita. Só que a hora que nós olhamos para as produções dessa época, a gente percebe todos os traços aí popularescos, vulgares, nos exemplos, né, nas produções
dos diversos artistas nomeados aqui. Isso será muito visível dentro do Gil Vicente, do Teatro Vicentino. Por quê? Porque o Teatro Vicentino ele é representado, dramatizado dentro do palácio, dentro do ambiente real. Mas eles vai se valer de diversos elementos populares, né? De diversos elementos populares, desde a linguagem até os aspectos formais da sua peça, né? Da sua peça. Ele também foi poeta, consta algumas de suas poesias, alguns de seus poemas, desculpa, constam aí dentro do Cancioneiro Geral do Garcia de Rezende, que nós já estudamos. Além, então veja só, mano, além de artista, gente, no seu sentido mais amplo. Por quê? Porque ele escrevia a peça, ele encenava a peça, ele fazia poemas, então o bicho era nervoso, né? Além de tudo isso, ele trabalhou como mestre da balança. Mestre da balança, o que que era? Era uma pessoa responsável vamos supor, vamos colocar em nomes contemporâneos, ele trabalhava na Casa da Moeda Portuguesa. E ele era responsável por conferir a entrada de ouro e a saída desse mesmo ouro em forma de moeda. Essa era a função do mestre da balança. Então você imagina, gente, a confiança que a coroa portuguesa tinha nele, né? E além de tudo isso, ourives, fazia joias, fazia peças de ouro. Inclusive, ele tem alguns, principalmente lustres, lustres feitos de ouro, incrustados, com pedras preciosas, enfim. É só você dar um Google aí que você vai achar. Certo, gente? Bom, avançando aqui, vamos lá. As características do teatro vicentino, divididos o teatro vicentino dividido em autos e farsas. O que são esses autos e farsas? São peças curtas, eu coloquei aqui geralmente com 1 ou 2 atos. Gente, um ato, né? Um ato. Ou seja, tudo acontece no mesmo dia, tudo acontece na mesma tarde, tudo acontece no mesmo manhã, sei lá, coisas assim. E com poucas cenas. Isso significa, eu coloquei normalmente apenas uma, porque é o que acontece. Quer dizer, não sai da horta, não sai do ambiente da cena em que você tem a barca da glória e a barca do inferno, é sempre o mesmo lugar. As farsas são caracterizadas por sátiras, ou seja, ela tem a função de provocar riso, lembrando, né, da super frase famosa de Gil Vicente, ridendo castigati mores, rindo se castigam os costumes. Rindo se castigam os costumes, moçada do céu, para um pouquinho e pensemos. Embora o Gil Vicente faça sátiras, normalmente essas sátiras que provocam riso, provoca, né, uma certa euforia, uma certa descontração nas pessoas, o fundo é sempre moralizante. A obra inteira de Gil Vicente ela é moralizante. Lembra-se que eu falei lá do período do João Dom III, né? Ou João III. Quer dizer, por mais que exista aquele momento de descontração, de riso e blá blá blá, sempre se está pensando em um modo de reformar a sociedade portuguesa.
Então, eu fiz uma divisão pedagógica entre farsas e autos, mas, gente, a ideia, o pano de fundo é sempre o mesmo. Ou seja, recuperar uma moralidade que, segundo Gil Vicente, foi perdida com a instauração da burguesia, que foi perdida com a instauração do mundo moderno, né? Sempre é só você pensar, é, trazendo aqui o fofoqueiro, né? Quem que é o fofoqueiro? O fofoqueiro, né, o que representa a fofoca? A fofoca, ela representa uma denúncia de um comportamento que não está adequado àquela sociedade como tal. Olha, você viu o sujeito lá, né? Trai a mulher. Olha, eu tenho que te falar uma coisa. Aquelas, né, aquelas figuras da literatura da mulher que fica na janela fofocando sobre a vida alheia. Ela é a reformadora, ela é a reacionária, ela é aquela pessoa que denuncia aquilo que, segundo os padrões sociais, estão fora de compasso, né? Está fora do lugar que deveria estar. E é isso o que o Gil Vicente fará. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado em dizer que ele é um autor que está muito além do seu tempo, porque faz uma denúncia dos padres, e uma denúncia da burguesia, e uma denúncia das alcoviteiras, e uma denúncia dos judeus. Mas espera aí, ele faz o que ele faz, primeiro, porque ele tem liberdade dentro da corte, e segundo, ele faz o que ele faz tendo em vista um mundo que, segundo ele, está se degradando, um mundo que, segundo ele, está se corrompendo. Então, tomemos cuidado. Ele não é esse autor além do seu tempo, né? Muito pelo contrário. Ele é um autor que quer retomar as raízes morais que, segundo ele, estão perdidas em seu tempo, certo? Tomar bastante cuidado disso. Então, para que ele faça toda essa denúncia, ele se vale de personagens tipo. O que são personagens tipo? São figuras abstratas que carregam as virtudes ou os defeitos de um estrato social, de uma camada social, né? Então, ele vai falar sobre o frade, ele está fazendo o quê? Ele está fazendo uma denúncia sobre o clero. Esse frade, ele não precisa ter nome. É, muito cuidado, né? Não se critica a própria instituição, não se critica a religião. Acho que fica claro depois de tudo que nós já falamos, né? Acho que fica claro. Não se critica a própria religião, mas se critica o, o uso perverso que pessoas realizam em nome da religião, né? Em nome da religião. Não se critica, não se denuncia a classe, ou melhor, este serviço social que é a prestação de serviços pelos comerciantes, mormente. Mas o que se fará? Se fará uma denúncia daquelas pessoas que se valem dessa prestação de serviço para explorar e para roubar as pessoas, né? Então, isso é o básico do básico do básico do Gil Vicente. A ideia desses personagens tipo. E como todo personagem tipo, você não tem nenhuma profundidade psicológica, né? Porque você não está falando você não está falando do Bentinho. Bentinho é uma figura clara,
é um sujeito de corpo e alma, com todos os problemas que um sujeito de corpo e alma tem, certo? No caso dos personagens tipo, não, né? Eles são totalmente abstratos. E, no último lugar, o uso de linguagem popular, embora suas peças fossem apresentadas em espaço da realeza e da fidalguia. Né? Isso a gente falou no slide anterior, quer dizer, ele faz uso da linguagem popular, também não é sempre, por quê? Porque o cara ele é foda, né? O cara é bom, então ele vai destinar linguagens específicas para personagens tipo específicos. O fidalgo fala muito bem, enquanto, portanto, não é uma linguagem popular, não se vale da língua popular, enquanto o parvo né, loucão. O parvo ele mistura muitas formas de linguagem, e enquanto o procurador, enquanto o corregedor não se vale de uma linguagem popular, outros personagens se valerão. Mas, principalmente, o que esse tópico está querendo dizer é o seguinte, que normalmente as falas, né, as falas, elas são dadas de maneira curta, de maneira direta, e se faz o uso do português, que está naquele período de transição ainda entre o português arcaico e o português moderno. Né? É essa a ideia da linguagem popular, certo? Bom, vamos aqui então avançar e falar um pouquinho sobre a primeira peça de Gil Vicente, que é o Alto da Visitação. Ah lá, essa peça, moçada, ela não tem lá tanta importância do ponto de vista do vestibular. Mas, velho, é a primeira peça, né? É a primeira encenação de Gil Vicente e ela tem uma importância histórica tamanha. Então, a gente vai falar rapidamente sobre ela para que a gente não deixe em branco, né, essa peça aí, esse momento, e a gente dedica um tempo muito maior ao Alto da Barca do Inferno. Bom, Alto da Visitação ou Monólogo do Vaqueiro, 1502. Então aí século XVI, o início do século XVI. Primeiro, antes de falarmos sobre a peça em si, por que também chamada de monólogo do vaqueiro? Porque, na verdade, com exceção de uma fala da rainha, nós temos apenas um vaqueiro falando. Por isso que é monólogo, certo? Monólogo do vaqueiro. Ou Alto da Visitação. O que é essa visitação? É visitação do quê? Ou visitação do quê? Não. Visitação de a quem, né? A quem? Ao quê? O próprio Gil Vicente nos dirá no início aí da sua peça. Porquanto a obra de devoção seguinte procedeu de uma visitação que o autor fez ao parto da muito esclarecida rainha Dona Maria e nascimento do muito alto e excelente príncipe Dom João, o terceiro em Portugal deste nome. Se põe aqui primeiramente a dita visitação, por ser a primeira coisa que o autor fez e que em Portugal se representou. Olha só que maravilha, né, gente? Ele próprio está esclarecendo para nós. É a sua primeira peça, olha lá, primeira coisa que o autor fez e a primeira peça representada ali em Portugal. Show de bola, né? Show de bola. E ele diz, olha lá,
veio de uma visita, por isso que é a visitação, de uma visitação no segundo dia, né, no segundo dia do nascimento de Dom João III, com quem ele terá uma afinidade muito grande, né, muito grande, muito legal, muito legal. Bom, falando bem rapidamente dessa peça, então o que que acontece? Entra lá um vaqueiro, né? Ele fala: opa, opa, onde a gente está? O que que a gente está fazendo aqui? Tem muita gente fora do ambiente, né? Ele fala que ele foi dando sopetão, ele foi lá esbarrando em todo mundo e que conseguiu entrar. Ele queria ver o que estava acontecendo. E aí, de fato, a hora que ele chega, ele meio que se espanta, né? Ele falou: Nossa, que coisa maravilhosa! Então é aqui que, né? Aqui que está o nosso herdeiro e papapá e papapá. E o pessoal lá fora tá todo mundo esperando, se esbarrando para querer entrar, para querer ver o herdeiro do trono, né? O herdeiro do trono. E aí, Gil Vicente fala: Bom, Gil Vicente, Gil Vicente, né? Aí o vaqueiro ele fala assim: bom, então já que eu estou aqui, né, que tudo, já que eu consegui entrar, já que eu estou aqui, eu fico feliz, fico muito feliz por estar aqui, abençoa, né, bendiz a rainha, bendiz a sua irmã que estava lá também, bendiz ao padre, ao rei, e, nossa, aí ele faz milhões de elogios para o futuro rei, etc, etc, etc. E ele diz o seguinte: eu separei esse pedacinho que é muito, eu particularmente gosto muito, que ele fala, em que ele fala até, né, a felicidade, né? Vamos imaginar que você ter um filho, você é um rei e você ter um filho, nossa senhora, né? Tá garantida a dinastia, velho. Tá praticamente garantida a dinastia. E é isso que acontece. Então, quer dizer, a felicidade de ter um moleque, né, de ter um rapazinho, ela é tamanha que até a própria natureza ela se, ela se regozija. A natureza em si mesma, ela resplandece de tanta alegria. E olha que legal, né? Então, esse pedacinho aí. Ó, oh, que rei terá de ser! A meu ver, devíamos soltar gritos de prazer, né? Ô, oh, felicidade, velho, né? Solta rojão, não tinha rojão na época, solta sei lá o quê. Vamos fazer festa, por quê? Porque é um rapazinho e o rapazinho vai continuar a dinastia. E aí ele fala sobre a natureza. Olha lá. Desde ontem nossos cabritos nem cuidam já de pascer. Quer dizer, eles não ficam nem, eles não estão todos no mesmo lugar. Eles estão brincando, o pastor não está conseguindo rebanhá-los, né? Tamanha alegria, tá cada um para um canto, né? Olha que bonitinha essa imagem, né, dos cabritos. E todo o gado retouça. O que que é retouçar? É pular, é se mexer, é ir de um lado para o outro, né? Cara, maravilhosa. Olha que cena linda, né? De você imaginar um campo e hoje, olha, puta solão, você imaginar o campo e até os bichos felizes felizes pelo nascimento do rei, né? E todo gado retouça, toda a tristeza se quita com esta nova bendita, todo mundo se alvoroça. Oh, que alegria tamanha! Vou ler de novo, moçada. Olha que coisa mais gostosa. Oh, que rei terá de ser, a meu ver, devíamos soltar gritos de prazer. Desde ontem nossos cabritos nem cuidam já de passer. E todo o gado retouça, toda a tristeza se quita com esta nova bendita, todo mundo se alvoroça. Oh, que alegria tamanha! Do céu, mas muito gostosinho, né? Muito gostosinho. Você imagina isso sendo interpretado pela primeira vez na frente do rei e da rainha, o quão o quão Dona Maria
deve ter gostado de Gil Vicente, né? E foi, evidentemente, esse auto da visitação, ou monólogo do vaqueiro, que serviu de ingresso para o Gil Vicente no ambiente real, né? E aí, moçada, para finalizar, é super curtinho esse auto, ele tem, gente, acho que em folha de sulfite, ele deve ter 2 páginas, vai. Em uma folha você termina de ler, em 5 minutos você termina de ler, super curtinho. E aí, para o final, ele fala assim: bom, deixa eu chamar o outro vaqueiro e o porqueiro que estão ali fora, que eles vêm trazer os presentes para este novo rebento. Né? Alguns estudiosos dizem, né, que e aí sim entra lá o porqueiro, né, dono dos porcos, o vaqueiro, enfim. E alguns vão fazer uma analogia aí com os 3 reis magos, que cada um, né, nascimento de Jesus, cada um vai lá e dá um presente para ele, Jesus, ou no caso aqui nosso, né, para ele, João III. E aí termina assim a peça, com o pessoal entrando, né, com esses pecuaristas, não sei como você quer chamar, com estes reis magos, né, termina aí essa pecinha muito, muito bonitinha, muito gostosa de ler. Bom, como sempre, né, já meia hora de aula, se eu me estender, se eu começar a falar sobre o Alto da Barca do Inferno, essa aula ela terá umas 2 horas. Então é evidente que eu não vou fazer isso, né? Então esqueça aquilo que eu falei no começo, que a aula teria de Gil Vicente seriam 2 aulas, para nós termos 3 aulas. Mas eu prometo, serão 3 aulas. 3 aulas. Beleza, gente? Um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado claro essas características do Gil Vicente. E aí, a próxima aula será dedicada única e exclusivamente para o estudo do Alto da Barca do Inferno. Beleza? Um beijo para vocês, um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima semana. Espero que eu os encontre na próxima aula. Valeu, gente. Muito obrigado.